Vamos então olhar para as notas de atualidade, sempre um gosto ter-te aqui. E é exatamente para este acordo a que a União Europeia chegou, de se avançar com a renovação de um regime especial de reforço do mecanismo europeu de apoio à paz que tem sido utilizado para doar armas e munições à Ucrânia. Estamos a falar de paz, mas ao mesmo tempo de armas. E o acordo de 5 milhões de euros de ajuda militar à Ucrânia que foi aprovado é, portanto, o nosso primeiro olhar da análise de hoje. Sim, Dervaldo, esta aprovação dos 5 bilhões adicionais a este fundo, chamado Fundo Europeu para a Paz, foi decidido pelo menos de dois momentos essenciais. O primeiro foi a aprovação em dezembro do apoio financeiro à Ucrânia, estimado em 100 bilhões de euros. O segundo foi a aprovação, muito recentemente, de uma estratégia europeia com vista à aquisição conjunta de equipamentos militares para os países europeus, mas sobretudo para, enfim, todos eles enquanto Estados-membros da NATO. E este fundo prevê pelo menos duas funções ou duas aplicabilidades ou finalidades. A primeira será a de aquisição ulterior de equipamentos militares para a Ucrânia, ou seja, é um fundo que está aí para garantir apoio militar à Ucrânia. E a segunda finalidade é de permitir a atuação da estratégia europeia de aquisição de meios conjuntamente. Isto é, serão utilizados esses fundos para que a União Europeia possa adquirir meios que os Estados precisam para depois colocar à disposição dos Estados-membros da União Europeia. Como dissemos na avaliação passada, este mecanismo pode constituir-se como uma premissa da criação de um futuro comando militar da União Europeia, porque a essência é que ele seja um primeiro momento de percepção como é que, num futuro comando militar, os Estados-membros podem se engajar ou comportar, cedendo meios e colocando a função de aquisição destes meios militares nas mãos da União Europeia, sabendo que a União Europeia, no seu conjunto, não tem a legitimidade de decidir sobre a política de defesa dos Estados-membros. De resto, estes fundos de 5 bilhões de euros também vêm na sequência de um apelo que tem sido feito ultimamente, apesar dos 60 bilhões já aprovados, com vista a darem sempre, cada vez mais, ajuda militar à Ucrânia para poder se defender. Mas também ele não foi aprovado sem discórdias, porque no seio dos Estados-membros da União Europeia, nem todos dão o mesmo contributo financeiro à Ucrânia. Hoje, o Estado que mais contribui no seio da União Europeia é a Alemanha, segue-se a Alemanha, a Dinamarca, e também, creio que seja os Países Baixos como o terceiro contribuinte da causa ucraniana, com valores que montam e vão dos 17 bilhões de euros a 4 bilhões de euros. Já os outros países tendem a contribuir de forma muito reduzida. Daí que, na ótica alemã, os apoios a este fundo militar tinham que vir, sobretudo quando são destinados para a Ucrânia, devem ser deduzidos do contributo bilateral que cada um desses Estados dá à Ucrânia e não, enfim, dar mais dinheiro a este fundo que depois vai ter a mesma finalidade. Mas os outros países europeus pensaram de forma contrária e vincou a posição maioritária, e daí essa aprovação deste fundo que prevê outros 5 bilhões de dólares adicionais que, como dissemos, não irão todos para a União, não irão todos para a Ucrânia, mas sim serão repartidos entre a Ucrânia e a aquisição dos meios conjuntos europeus que, quiçá, também poderão depois ser destinados para a própria Ucrânia. Certo. Olhando aqui de forma particular, Issao, para um pronunciamento de Stoltenberg que diz que os países da NATO devem cavar fundo e entregar armas à Ucrânia, pois seria grave erro histórico permitir a vitória da Rússia. A que interpretação é que este posicionamento, este pronunciamento aqui de forma particular também nos pode aqui levar? De um lado, parece coincidir com a aprovação dos 5 bilhões de euros que acabamos aqui de analisar, né? Embora o timing não seja de todo desalinhado, porque ele fez estes pronunciamentos na avaliação, na apresentação do relatório final da sua missão enquanto secretário-geral da NATO, mas no mesmo momento
seguiu-se a aprovação deste fundo de 5 bilhões de euros adicionais para o Fundo Europeu para a Paz. O Comando Elevado disse para ser um paradoxo, um fundo designado para a paz, mas ser utilizado para a compra dos meios militares. E também esta mensagem pode ser dirigida, sempre com base nesta avaliação do seu relator, aos países da União Europeia e da NATO, no caso, que ainda não contribuem com os chamados 2% do PIB para a defesa. E estes países são ao todo 14, porque agora a Aliança tem 32 Estados-membros, 18 Estados-membros é que contribuem com 2% do PIB, ao passo que os outros 14 ainda não contribuem com 2% do PIB para a causa da defesa da NATO. Daí que esta mensagem que ele fez, que ele lançou, pode ter sido dirigida para esses Estados-membros da OTAN, que ainda não respondem, não cumprem com o requisito dos 2%, para que possam aumentar este percentual para satisfação dos requisitos da NATO, que a NATO impõe desde a coisa de 12 anos, um pouco mais. E também depois, estes mesmos 2%, porque se um Estado aumenta a compra ou o investimento em 2% no seu equipamento militar, é normal que tenha depois também meios militares disponíveis, se calhar os obsoletos, pode oferecer, enfim, imaginemos, pode reforçar os armazéns militares de um país como a Ucrânia. De resto, também no mesmo relatório ficou mais uma vez patente o que já se sabia, porque a doutrina da NATO foi apresentada em Madrid há coisa de 2 anos, e nessa doutrina já estava especificado que a Rússia era uma ameaça à segurança europeia. De consequência, apresentando o seu relatório final na condição de secretário-geral da NATO, era impensável, era quase natural que ele voltasse a fazer referência a este elemento do pensamento doutrinário da NATO, que apresenta a Rússia como o principal fator de ameaça à estabilidade política europeia. Mas também voltou a falar de uma outra ameaça a longo prazo, que é o conflito com a China, e também dos outros fatores de estabilidade, fatores de risco à segurança europeia, como são os casos, por exemplo, de terrorismo. Ou seja, foi uma mensagem multidirecional, não só centrada no fator Rússia, mas também uma espécie de previsão que ele faz dos riscos atuais e também dos riscos futuros à segurança da Europa, e que a NATO pode ter em atenção enquanto esta aliança que se predispõe a garantir a segurança europeia. De resto, é o relatório final que ele apresenta enquanto secretário-geral da NATO, porque, como se sabe, e como avaliamos ontem, haverá uma eleição, eventualmente em setembro ou outubro, que irá eleger o seu substituto entre, imaginemos, a primeira-ministra da Estónia, o primeiro-ministro atual dos Países Baixos e também o presidente, enfim, de missão da Romênia.